Uma boa tarde a todas e todos, nesse domingo 5 de fevereiro de 2023. Sou o Padre João Maria e faço minhas reflexões sobre a nossa conjuntura. A pedido de muita gente, dedico um tempo maior à questão indígena. Em seguida, trato da ética ou da falta de ética no mundo dos negócios e ainda trato das investigações do golpe do dia 6 de janeiro. Depois do governo do Lula constatar a situação deplorável em que se encontram os Yanomami, parte da sociedade se mobilizou, movida por compaixão. Faz anos que as nações indígenas gritam por reconhecimento de seus direitos. A Constituição de 1988 tratou da questão indígena no capítulo 8 dos artigos 231 e 232 e nas disposições transitórias no artigo 67. Porém, há muitas resistências por parte da sociedade branca em acatar o que a lei máxima determina. Muitas questões não foram devidamente resolvidas, como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas em tempo hábil, enfrentando-se até hoje o chamado marco temporal. As nações indígenas só teriam direito às terras que ocupavam em 1988, não aquelas que começaram a reivindicar mais tarde. É claro que isso viola toda uma história. Os povos indígenas estavam aqui milhares de anos antes da chegada dos colonizadores. Desde a proclamação da Constituição, vários povos saíram dos seus esconderijos, onde ficaram por décadas, talvez centenas de anos, com medo de perseguição e de preconceitos. As situações concretas que conhecemos nos últimos anos confirmam que eles têm razão. Poucas pessoas conhecem a realidade indígena. Ainda tem gente que chama os povos de índios, sem se dar conta que esta palavra se referia aos habitantes da Índia. Equivocadamente, os primeiros navegantes europeus pensavam em ter chegado às terras índias, de onde buscavam roubar as riquezas e as especiarias. Indígena tem outro significado. Se refere a originário da terra, nascido no lugar mesmo. E são povos diversos, que, conforme o filme O Povo Brasileiro, baseado nos estudos de Darcy Ribeiro, se dividem em pelo menos 4 troncos linguísticos diferentes. Ele enumera os seguintes grupos: o Tupi, o Tupi-Guarani, o G, o Macro-G, o Caribe e o Aruac, além de outras famílias linguísticas e línguas isoladas. Os Yanomami formam, por exemplo, um tronco ou grupo linguístico à parte. O principal problema enfrentado pelos povos indígenas é a demarcação, a proteção e a preservação de seus territórios. E isso não melhorou nos últimos 4 anos, pelo contrário. Com a aprovação da urgência do projeto de lei 191 de 2020, da mineração em terras indígenas, cuja urgência foi aprovada em março do ano passado, o projeto permanece na mesa diretora da Câmara, aguardando continuidade da sua tramitação. Mas antecipando sua aprovação, já houve uma verdadeira ocupação em massa dos territórios, ainda ilegais, com as consequências que conhecemos.
A iniciativa do projeto de lei era do Poder Executivo. Tomara que o atual governo o revogue. No último dia 2 de fevereiro, o Instituto dos Advogados Brasileiros, AIB, emitiu um parecer declarando a inconstitucionalidade do referido projeto. Além desta questão, há abandono dos indígenas à própria sorte na área da saúde, da educação, do abastecimento, da proteção de seu meio de viver. É reconhecido hoje mundialmente a importância dos povos tradicionais pela sobrevivência do planeta. Só não por alguns grupos neocolonialistas em busca da expoliação dos territórios preservados e protegidos por estes povos. Com a constituição do novo Congresso, não será fácil enfrentar a fome dos mais ricos por ainda mais riquezas. Lula levou a presidência, mas a grande parte dos eleitos nas câmaras federais foram apoiadores da política conservadora e antipopular do anterior governo. Sempre alertamos sobre a necessidade de Lula ter apoio parlamentar. Mas os eleitores não fizeram o dever de casa. Agora, a fim de garantir governabilidade, o presidente vai ter que fazer milagres. E quem votou em deputados e senadores contrários à política da chamada esquerda vão ser os primeiros a criticar o governo de não cumprir o que se propôs a realizar, ou aquilo que prometeu. Será que sem o povo na rua, Lula terá cacife, força suficiente para enfrentar os lobos dos gabinetes? Lula acertou em cheio na sua crítica ao dito mercado. O que fico chateado é que qualquer palavra que você fale na área social, ele diz que você fale, vou aumentar o salário mínimo em 10 centavos, nós vamos corrigir o imposto de renda, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora, um deles joga fora 40 bilhões de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta. E esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Por que tanto amor pelos grandes e tanto desinteresse pelos menores? Assim falou o nosso presidente. Podemos perguntar quem é esse senhor mercado? Não é uma força sobrenatural ou sobre-humana, mas ele é formado por pessoas, empresárias, ricas, que especulam e tomam decisões, apresentam tendências na compra e venda de produtos, definem os preços e, em primeiro lugar, querem garantir os seus lucros, mesmo que para isso precisam mentir e apresentar dados falsificados ou incompletos. Num desses atores no mercado são os acionistas majoritários das lojas americanas, tendo Paulo Lehmann na frente. Não fosse suficiente o rombo estimado em 40 bilhões nas lojas americanas, algumas fontes falam em 20 bilhões, esta semana a revista Veja revelou que a Ambev pode ter sofrido igualmente um desfalque de 30 bilhões. Enquanto o rombo nas lojas americanas dizia respeito a compromissos com bancos e fornecedores, a dívida da Ambev estaria composta principalmente por impostos não pagos.
É claro que a empresa nega. Só diz que há conflito de interpretação sobre regras de taxação de refrigerantes, especialmente sobre isenção de impostos, por um lado pela Receita Federal e do outro pelas assessorias jurídicas de várias empresas do ramo, que na sua maioria estão situadas na Zona Franca de Manaus. Esse aqui, Ambev, também pertence ao mesmo grupo dirigido por Paulo Lemann e seus comparsas. Ainda nos lembramos do que aconteceu com a empresa MPX do Eike Batista, em 2013. Era seu melhor negócio, até que uma empresa alemã comprou e descobriu uma série de problemas. No modo capitalista de produção, a ética e a transparência dos negócios não conflitam constantemente com sua vocação primordial, que é maximizar os seus lucros a todo custo. Será que tem um sinal mais claro disso do que o comentário do bilionário Abílio Diniz, que hoje é do Conselho de Carrefour, que teme que a intenção de Lula com a reforma tributária é tirar dos ricos para dar aos mais pobres. Para os ricos deveria ser o contrário, tirar dos pobres para redistribuir aos mais ricos. Se não fosse o Estado e as regras e normas limitantes da concentração da riqueza, a classe trabalhadora e as camadas populares que vivem à margem da sociedade, os empobrecidos, os marginalizados, as pessoas que não contam mais na sociedade, não seriam contempladas, contando apenas com a pretensa solidariedade empresarial pregada pelos representantes teóricos do mercado e expresso no jornal Valor Econômico. Mas esta solidariedade empresarial tem pouca chance e é pouco certeira. As notícias dos últimos dias continuaram ainda dominados pelas investigações sobre o golpe e cada vez mais detalhes desse episódio sórdido da história atual vão se revelando. Alguns envolvidos dificilmente escaparão das necessárias punições, por não gozarem mais de foro privilegiado, como o ex-deputado Daniel Silveira. Temendo a justiça brasileira, o ex-presidente procura estender sua estadia nos Estados Unidos o mais que pode. A denúncia feita pelo senador Marcos Duval pode ter sido um tiro pela culatra no seu próprio pé, por causa das inconsistências nas suas diversas declarações. Sem nenhum escrúpulo, o presidente do PL declarou que recebia com frequência propostas de golpe e que muita gente as recebia. Uma das figuras deste grupo da extrema-direita pode assumir o controle da Frente Digital na Câmara Federal, que deve discutir medidas de controle da tecnologia de informação. O candidato é o deputado Zé Vitor, do PL de Minas, empresário do ramo de alimentos e fertilizantes. O ministro de Justiça, Flávio Dino, enviou uma proposta de pacote antigolpe para a Casa Civil da Presidência da República, que procura prever possíveis tentativas ou conteúdos golpistas e tomar medidas cabíveis. E para nós, a prevenção contra fake news deve ser bem mais amplo e cabe a todos certificar-se de fontes e da veracidade das informações que nós mesmos repassamos.
Uma boa tarde, uma boa semana e até daqui a 15 dias.